Agora, essa parte aqui é a parte histórica de Daniel. Na parte profética, que é do capítulo 7 até o 12, assim como na parte histórica tem uma profecia, a da estátua, né, que nós lemos aqui, na parte profética tem uma parte histórica, que é a oração de Daniel do capítulo 9. E pelo menos da minha parte eu queria encerrar com essa oração aqui, se vocês me permitem. Eu convido você que está em casa a ler depois o capítulo 9 de Daniel, essa oração, porque ela é muito linda. Daniel, ele ora a Deus e ele começa a entrar num estado de muita angústia. Por quê? Ele intercede pelo povo. E ela começou, só vou ler esse pedacinho para você. No primeiro ano do reinado do rei Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado pelo profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Lembra que lá atrás, quando a gente começou aqui o nosso bate-papo, eu falei que o rei Esarhaddon, rei da Assíria, havia se convertido ao deus Marduk e que tinha uma profecia de 70 anos de caos para a Babilônia e que o rei Marduk tornou em 11 anos de bênçãos. Então, olha o que acontece. Nessa época em Jerusalém, agora a gente finaliza como a gente começou, muitos judeus começaram a pensar assim, que até você fez uma correção no mundo dos negócios, que você falou assim, não é bem assim, no mundo dos negócios, às vezes, tem gente que é fiel a um conceito e ele é atacado pelos modistas. Você não usou essa expressão, né? A coqueluche agora é essa aqui. Naquela época em Jerusalém também havia isso. Havia pessoas que diziam assim, não, vamos manter fiéis ao nosso Deus, aos nossos princípios. Outros diziam, não. Sabe o que para mim o que a gente vai fazer? Começar a adorar Marduk também. Adorar Marduk é uma coisa muito boa. O Marduk está fazendo mais sucesso lá fora que o nosso Deus. O Marduk está fazendo tanto sucesso que até o rei da Assíria, Esarhaddon, se converteu a Marduk. Olha o tanto de dinheiro que eles estão mandando para a Babilônia. A gente está adorando o Deus errado, o nosso Deus é fraco. Ele não traz dividendos tão bons não, sabe? Lucros e dividendos não. Não tá valendo a pena essa adoração. Olha que Jerusalém é uma mirraria desse tamanho com esgoto a céu aberto, com uma corrupção tremenda no governo. Lá o reino deles só estão prosperando. Imagina essa linguagem. Daniel cresceu escutando essa polêmica das praças de Jerusalém. Olha, eu tenho um amigo, comerciante que veio agora de Nínive, diz que a cidade é fantástica. Tem carruagem para todo lado, tem tudo de bom e melhor. Lá é mais barato comprar uma carruagem do que aqui. Aqui a gente não pode andar nas estradas esburacadas. Pior foi o outro que foi para Babilônia e disse que a Babilônia está crescendo, porque o Deus Marduk está dentro. E a gente aqui perdendo tempo adorando Javé. Não vale a pena não. Olha bem. Aí Deus fala através do profeta Jeremias assim, vocês estão querendo tanto a Babilônia? Vocês estão amando tanto a Babilônia e os deuses da Babilônia? Então tá bom. Eu vou mandar vocês para lá. Sabe aquele negócio que o pessoal fala assim, vocês estão elogiando tanto o socialismo, vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para lá. Você está gostando tanto, vai para a Coreia do Norte. Vai ficar lá? Deus fez a mesma coisa através do Jeremias. Vocês estão gostando tanto da Babilônia? Ela é o referencial? Vai para a Babilônia então, vou mandar vocês para lá. E os 70 anos da Babilônia vai ser de vocês agora. 70 anos vocês vão ser escravos da Babilônia. Já que vocês acham que a Babilônia merece o esplendor dela e vocês querem se tornar parte, vocês vão ajudar olha a ironia de Deus, no sucesso da Babilônia. Foi aí que eles foram para o cativeiro. Aí a primeira lição dessa história. Daniel não estava entre aqueles que cuspiram nas coisas de Deus. Daniel não estava naqueles que estavam se apaixonando pelo estrangeirismo. E ele aceitou ir com o povo de Deus para o cativeiro, mesmo que ele não tivesse participado dos pecados do povo de Deus. Você está disposto a sofrer as consequências da rebeldia do povo de Deus, mesmo que você não tenha participado daquilo? Olha, isso é forte. Cara, e olha a ironia, né? Porque ele estava disposto a fazer algo ou pagar o preço de algo que ele não merecia. Não merecia. As pessoas hoje não estão dispostas a pagar o preço de algo que elas não merecem. Só que essas mesmas pessoas que não estão dispostas, elas não costumam também prosperar. E ele que estava disposto a pagar o preço de algo que ele não merecia, ele prosperou até o final. Então, para mim, a história de Daniel é um exemplo de quem foi raptado, cara,
foi castrado, veio de baixo, foi submetido a tudo que ele não queria, uma situação completamente adversa. Assim como as pessoas falam hoje que mas tal pessoa é fácil, para outra pessoa dá, para mim é impossível, eu tô aqui nessa situação. Daniel estava pior, provavelmente, e cara, e olha onde ele chegou. E onde ele chegou. Quem tem uma mentalidade elevada, ele pode estar na pocilga, ele vai ser diferente dos porcos. Aí Daniel foi. Aí interessante que na oração de Daniel, olha como é que ele fala assim: Senhor, por que Daniel ficou preocupado? Essa oração dele, veja bem, raciocina comigo. Ele estudando Jeremias, ele falou: os 70 anos estão para acabar. Era para ele ficar contente, soltar fogos. Ele ficou angustiado. Por que ele ficou angustiado? Porque ele sabia que o povo foi para a Babilônia por causa dos pecados deles. E eles não aprenderam a lição com a Babilônia. Nós temos outros tabletes cuneiformes que contam a vida dos judeus na Babilônia e eles começaram a se sentir em casa. Muitos judeus começaram a ter banco, a emprestar dinheiro para os babilônios, começaram a prosperar financeiramente. Agora vem um nó aqui no... Muitos judeus prosperaram na Babilônia. Eu tenho isso documentado arqueologicamente falando. A gente tem documentos de judeus começando a colocar nomes babilônios nos filhos. E prosperando. Aí aqui tem um desdobramento, não uma correção, nem uma contradição, mas um desdobramento do que você fez, viu? Há pessoas medíocres que vão prosperar, mas pelo motivo errado. Aqui é um desdobramento da prosperidade que a gente quase não fala. A gente sempre pensa assim: se você fizer o que é correto, você vai prosperar. Se você não fizer o que é errado, o que é certo, você não vai prosperar. Mas haverá situações nesse mundo de pecado que você vai fazer coisa errada e vai prosperar. Então, no frigir dos ovos, a pergunta não é se eu prosperei ou não prosperei. De que modo eu prosperei? Certo. Eu prosperei de um modo que Deus aprova ou eu prosperei de um modo que o diabo colocou a mãozinha dele? Porque eu posso prosperar também vendendo drogas. Eu posso prosperar também traficando pessoas. Eu posso prosperar sendo um contrabandista. Eu posso prosperar acabando com a vida das pessoas, roubando pessoas. Prospera. Mas que tipo de prosperidade eu tenho? Então muitos judeus estavam prosperando na Babilônia, mas prosperando através de se vender. Tem muita gente que se tornou tão ou mais famoso que você se entregando sexualmente por um diretor de TV. Prosperou, talvez está mais famoso do que você. Mas é uma prosperidade que vale a pena? Então, a questão não é que caloria eu estou colocando no meu corpo, é uma caloria que presta. Aí Daniel viu aqueles judeus prosperando, mas vendendo a sua identidade, ele falou: o cativeiro não vai acabar, porque eles não estão prontos para voltar. Aí ele ajoelha, ora a Deus e fala: Senhor, tenha piedade, porque nós pecamos. Ele se identifica com Israel pecado. Ele falou assim: esse povo pecou. Nós pecamos, Senhor, nós falhamos. Senhor, tenha misericórdia. Aí vem um anjo de Deus, chega para Daniel e fala: calma, Daniel, eu vou dar para você 70 semanas de anos, 490 anos para o povo consertar. Eu vou voltar o povo para a terra. E nessa profecia, que eu não vou explicar hoje por causa do tempo, até a data da vinda do Messias foi estabelecida. E Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão no ano exato do cumprimento da profecia de Daniel capítulo 9. Jesus é crucificado no ano exato da profecia de Daniel capítulo 9. Isso foi uma coisa que assim chocou muito o Isaac Newton. A data exata quando Jesus seria crucificado, tudo, até a destruição do templo. E você vai a Jerusalém hoje, o templo foi destruído novamente. Por isso você vê aquele domo da rocha. Ou seja, Daniel entendeu. Aí quando chegou no final, mesmo assim algumas coisas Daniel ainda continuava angustiado. Aí termina assim, Daniel capítulo 12. Nesse tempo, lá no tempo do fundo, se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Esse tempo de angústia é aquele da besta do Apocalipse que nós vamos esperando. Como nunca houve desde aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, e todo aquele que se achar inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Olha aí a responsabilidade sobre você. Né? Os que forem sábios resplandecerão como fulgor, e aqueles que conduzirem muitos à justiça
brilharão como as estrelas. Olha a promessa de Deus para o PrimoCast. Quanto a você, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, muitos o lerão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Até o tempo do fim. E noutra passagem que Deus fala, Daniel, essa profecia se refere a tempos ainda muito distantes. Daniel morreu sem ver o cumprimento de 90% do que Deus mostrou para ele. Mas hoje, lá no Museu do NASP, eu tenho aquela pedra com a inscrição de Nabucodonosor, que Daniel leu, fazendo parte de um outro museu, que está enaltecendo o que Nabucodonosor dessacralizou. O que Belsazar, fugiu a palavra, desonrou, né? Profanou. E hoje está aqui. E nós estamos vendo como a arqueologia, surgindo no final do século XVIII, ela começou a mostrar a realidade de Daniel, descobriu a Babilônia, descobriu as personagens mencionadas em Daniel, descobriu o contexto histórico de Daniel. A Bíblia continua aqui até hoje. O Deus de Daniel está aqui e mostrando que ele é o Senhor da história. Então, estudar Daniel e Apocalipse nos dá muita visão de vida. E para terminar, já que eu falei que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Apocalipse de João, ele dialoga muito com Daniel. E qual é a grande mensagem de João para nós do século XXI? Caiu a grande Babilônia e se tornou covil de demônios de toda ave imunda. Sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus flagelos. Essa é a mensagem que está em Apocalipse capítulo 14 e capítulo 18. Caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Então Deus fala, não fica apaixonado por Babilônia, não. Saia da Babilônia. O problema é que Babilônia tenta muito. Nem todo mundo quer voltar para Jerusalém. É melhor ficar no conforto do rio Eufrates a voltar para a cidade do Monte Sião. Mas eu prefiro a Nova Jerusalém, como diz o Apocalipse. Kaique, essa é pra você aí, cara. Você sai da Babilônia aí, cara. Eu não tô na Babilônia. Tá na Babilônia? Tá na Babilônia.